Como jornalista de profissão, mas também professor de jornalismo, com a disciplina que usa, os meus alunos sabem que durante as 6 primeiras aulas, durante 3 semanas, nós discutimos a Constituição da República Federativa do Brasil. Cabe-me opinar sobre a denúncia apresentada no dia de ontem, dia 21 de janeiro de 2020, pelo procurador do Ministério Público Federal, Wellington Divino Marques de Oliveira, sobre o caso do hackeamento dos telefones de altas autoridades da República, inclusive do então juiz Sérgio Moro, para divulgação pelo site The Intercept Brasil, que é um site ligado à empresa Intercept Internacional, com base nos Estados Unidos, uma empresa que pertence ao fundador do eBay, aquele site, um milionário de origem iraniana, que tem um site que resolveu, o site de comércio eletrônico, resolveu investir em mídias ditas alternativas, uma delas The Intercept, e aqui o jornalista norte-americano Glenn Greenwald fundou o Intercept Brasil, que começou a divulgar, a partir de junho de 2019, uma série de conversas obtidas de forma criminosa por um grupo de hackers criminosos, já com antecedentes criminais nessa área, visando desestabilizar toda a Operação Lava Jato de combate à corrupção, que levou para a cadeia grandes figuras da República, seja da área política, seja da área econômica, principalmente das empreiteiras, mais de 140 investigados e condenados dos mais diferentes partidos. Mas The Intercept começou a publicar essas trocas de mensagens, principalmente entre o juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, e a força-tarefa formada por procuradores da República, do Ministério Público, no caso Lava Jato, visando livrar a cara, principalmente, porque você vê pelo viés das publicações de The Intercept, e depois com a colaboração de grandes jornais no Brasil, como Folha de São Paulo, etc., visava simplesmente anular a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, foi aberto um inquérito pela Polícia Federal, à época, no mês de junho ou julho do ano passado, mas o policial federal encarregado do caso não encontrou, digamos assim, indícios para investigar o jornalista Glenn Greenwald. Esse policial federal ninguém mais, ninguém menos do que o mesmo policial federal que esteve o Flávio Zampronha, que durante o mensalão petista, nos anos de 2005 em diante, entrou numa polêmica com o Ministério Público desde aquela época, e também com o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo à época, Joaquim Barbosa, teve inclusive que se manifestar em relação a declarações feitas por esse delegado da Polícia Federal, Flávio Zampronha, que a partir dali sofreu processos administrativos junto à Corregedoria da Polícia Federal. Pois bem, esse policial, no caso da chamada Vaza Jato, não teria encontrado indícios da participação de Glenn Greenwald no esquema criminoso de hackeamento e publicação pelo Instagram daquelas conversas obtidas de forma criminosa, e ele liberou. Mas antes disso, em agosto do ano passado, decisão pessoal do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, decisão de uma liminar pedida pela defesa de Glenn Greenwald, proibiu qualquer investigação sobre esse jornalista, recorrendo
ao artigo 5º da Constituição Federal, que está aqui, o inciso 14, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, alegando essa prerrogativa do jornalista, o ministro disse que Greenhalgh não podia ser investigado de forma alguma. Mas o que acontece agora? Agora, o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, do Ministério Público Federal de Brasília, transcreve na sua decisão, a partir da página, veja a denúncia desse procurador, tem 95 páginas. Eu li a denúncia. A partir da página 52, o procurador Wellington Oliveira começa a descrever como se deu a participação de Glenn Greenhalgh no esquema criminoso, de hackeamento e de acesso a essas mensagens de altas autoridades da República, não somente do juiz ou de procuradores, mas também do próprio presidente da República e do presidente do Superior Tribunal de Justiça, de altas autoridades. Como é que se deu a participação do Glenn Greenhalgh? Então, a partir da página 52, defendendo o preceito constitucional de obediência à liberdade de expressão e de proteção ao anonimato da fonte, ainda assim, o procurador Wellington Oliveira transcreve mensagens telefônicas obtidas nas investigações pela Polícia Federal, que liberou o Glenn Greenhalgh, transcreve lá uma gravação em que se vê claramente que o jornalista, ele organizou, ele, digamos assim, tratou com um dos principais interceptadores, de como deveria se dar o arquivamento, a destruição, o apagamento de arquivos do Telegram dessas autoridades. Está lá, a partir da página 52, tudo transcrito de forma objetiva e clara. Eu não entendo por que a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos e vários advogados e vários, digamos, próceres da República, inclusive o Gilmar Mendes, diz que a denúncia feita pelo procurador Wellington Oliveira, que agora está sendo demonizado como antirrepublicano, etc. Veja, o procurador ele atua baseado também na Constituição Federal, os artigos 127, 128 e 129, principalmente o artigo 129 da Constituição Federal da República, que diz como deve proceder o Ministério Público numa das investigações. O fato do delegado da Polícia Federal que presidiu o inquérito, de certa forma, absolver Glenn Greenhalgh, não impede o Ministério Público de verificar que há uma conduta criminosa nessa atuação do jornalista com um dos hackers, um dos principais hackers, porque eles de fato eles se articulam, tanto o hacker como o jornalista, eles se articulam. Quer dizer, o que o Ministério Público está afirmando na denúncia e apresenta provas é de que houve no processo digamos assim, da ação criminosa dos hackers, enquanto o crime estava sendo executado, havia contatos entre o jornalista e esses criminosos que estão presos, inclusive, então veja bem, eu não entendo essa grita toda, e que parece o seguinte: você cria no Brasil duas qualidades de gente, uma que obedece à lei e outra que está acima da lei. A liminar parcial dos táxis de Gilmar Mendes criou uma espécie de imunidade absoluta para esse jornalista. Quer dizer, veja, o Gilmar Mendes, ele inclusive desobedece o enunciado do próprio artigo 5º da Constituição da República, que diz o seguinte, artigo 5º:
Quinto, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, como é o caso do Greyhound, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí estabelece os termos. Quer dizer, ninguém está acima da lei. Por que o jornalista Greyhound não pode ser objeto de investigação? Eu posso, não é? Eu posso. Eu como jornalista, né, e outros colegas meus que eu conheço, né, que já sofreram processo de empresas aqui mesmo na Bahia, né, o jornalista Aguirre Talento, por exemplo, né, e eu não vi nenhuma grita dessas associações brasileiras de defesa da liberdade de expressão. Quer dizer, se blindou o Greyhound, né, que não se trata aqui de proteger a liberdade de expressão nem o anonimato da fonte. Eu discuti muito isto no semestre passado com meus alunos, esse caso do Intercept, durante as aulas em que eu abordava exatamente a Constituição, porque eu costumo na Faculdade de Comunicação, conforme já disse, durante as primeiras 3 ou 4 semanas, discutir com os alunos alguns trechos da Constituição e da liberdade de expressão e da comunicação que está prevista no artigo 5º, incisos 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 18 do artigo 5º, além dos artigos 220 a 224. Então eu discutia com ele, olha, se essas mensagens do Intercept que visa desacreditar a Lava Jato foram obtidas com a participação do jornalista de forma criminosa, ele não está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Nem o próprio ministro Gilmar Mendes está acima da lei. Quer dizer, qual é o medo desse jornalista em responder o processo? Por que ele faz essa grita toda? O jornalista Greyhound atua nos Estados Unidos como colaborador da Fox News, que é um grupo da extrema-direita nos Estados Unidos, né? Protetora de Donald Trump e tal. Aqui no Brasil, por conta das revelações que ele fez, das conversas obtidas de forma criminosa entre o juiz que foi o juiz Sérgio Moro, quer dizer, uma das personalidades mais importantes da República, porque mostrou as entranhas da corrupção no Brasil. Ele, Greyhound, é agora apadrinhado por esses setores ditos progressistas, setores defensores da liberdade de expressão. O Wellington de Oliveira deixa muito claro no seu despacho encaminhado à Justiça de que não se trata de desrespeitar os preceitos constitucionais de liberdade de expressão e de sigilo da fonte. Ele demonstra isso transcrevendo as conversas, as tratativas de Greyhound com esse chefe da organização criminosa. Então, o nesse caso, o Greyhound, ele é copartícipe dessa ação criminosa, né? E não está acima da lei, nem da legislação. Eu tinha outros assuntos a tratar, até alguns assuntos urgentes, como é o caso aqui na Bahia do fechamento da mensagem em caráter de urgência do governador Rui Costa, do PT, de fechamento de uma escola pública aqui no bairro onde eu moro, no Corredor da Vitória, né, que é um bairro nobre de Salvador, e o governador Antônio Carlos Magalhães o então governador abriu essa escola aqui no Corredor da Vitória, e agora o Rui Costa está fechando essa escola, né, e mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa em caráter de urgência visando negociar o terreno da escola. Assim também como eu poderia falar de forma urgente de outra medida de Rui Costa, que também encaminhou à Assembleia Legislativa em caráter de urgência a reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado da Bahia. Quer dizer, diante disso não há nenhuma manifestação de repúdio, porque trata-se do companheiro, né? Trata-se de um companheiro, então a gente não pode atacar o governador Rui Costa. Hoje, inclusive, tem um ato em defesa do ex-presidente da Petrobras, lá no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia, o José Sérgio Gabrielli, que teve a sua aposentadoria de professor suspensa por ordem da Advocacia Geral da União,
Decisão que já foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu devo comparecer a esse ato de solidariedade. Tinha esses assuntos para tratar em vídeo, mas resolvi tratar do caso Greenhalgh, porque o que é que eu vou dizer aos meus alunos de jornalismo? Eles podem praticar crimes em função dos fins, ou seja, os fins justificam os meios. Quer dizer, o fim é destruir a Lava Jato, é dizer que a Lava Jato foi um ardil da direita para pegar os paladinos da defesa do povo brasileiro, né? O fim é esse, né? Então, os meios justificam os fins. Quer dizer, eu posso agir, o jornalista pode agir de forma criminosa, objetivando um fim nobre. Então, eu tinha que falar sobre isso e dizer que estranho muito o fato de a justiça querer colocar esse jornalista acima até mesmo de que diz a Constituição, ou seja, que todos nós somos iguais perante a lei. Assine este canal, coloca lá aperta aquele sininho para receber as notificações. Um abraço e volte sempre aqui.